O que a gente quer, na verdade, com gatos vivendo na nossa casa, muitas vezes não é nem que eles se tornem melhores amigos, mas que eles vivam em harmonia. Os gatos, eles são animais que são solitários, então tudo pra ele vai querer comer sozinho, ele vai querer, teoricamente, brincar sozinho, que seria o caçar, né, na nossa casa, ele quer fazer as coisas dele sozinho. Então, quando ele vai pra nossa casa, quando a gente traz esse gato pra nossa casa, a gente tem que continuar tentando ter esse mesmo comportamento, até pra gente não ter um tipo de briga na nossa casa. Então, pra esses gatos que têm essa personalidade, né, tem essa hiperagitação, eu não digo nem 2 vezes por dia uma brincadeira. Às vezes eu falo 4, 5 vezes por dia essa brincadeira. 5 minutos. 5 minutinhos. Não precisa. Gato não é um animal que a gente vai ter que ficar, por exemplo, brincando 1 hora com ele. Ele não vai brincar com você. 5 minutos. 5 minutos. 4 vezes ao dia. 4, 5 vezes ao dia. E claro, a gente pode brincar de várias formas. A gente pode pegar um petisquinho, jogar pra ele ir lá e caçar. A gente pode pegar uma varinha que eu adoro, que é a Flying Cat. Então, a gente pode pegar essa varinha, colocar, por exemplo, embaixo do tapete, aí depois coloca em cima do sofá, aí depois coloca num lugar mais alto, pra ele ter essa possibilidade, né, de explorar, de caçar, de ter um desafio mental pra ele. E a gente também pode pegar, por exemplo, tem muito gato que eles até brincam de bolinha. Não sei se você já viu uns gatos que você joga a bolinha pra ele vai lá e pega que nem cachorro, assim. Então, tem várias formas da gente brincar com o gato, da gente gastar energia. A gente pode pegar... separadamente, nesse caso. Tem que fazer 5 vezes com um... E depois com o outro. Depois com o outro. Isso. Tem gatos que, geralmente, quando eles crescem juntos, então, geralmente, os irmãos de ninhada, ou também... Os animais que foram, por mais que não sejam da mesma ninhada, mas foram adotados, ou, enfim, comprados mais juntos. Ou menos na mesma idade. Mais ou menos na mesma idade, como eles estão há muito tempo convivendo e eles vão ter essa fase juntos, dessa socialização, eles, teoricamente, eles conseguem ter essa comunicação de brincadeira um pouco mais forte, né? Geralmente, quando a gente tem uma distância de pegar um gato e depois a gente traz outro para casa, geralmente tem essa lacuna aí para eles. E uma outra coisa que também interfere muito nesse comportamento, que é, infelizmente, o que eu mais vejo acontecendo aqui no Brasil, é que a gente cada vez mais está pegando gatos que ou são maltratados, ou eles saíram do contato com a mãe, dos irmãos, desde filhotinhos. Então, isso interfere muito para eles, tanto nos seus comportamentos, nas suas emoções, nas suas motivações. Então, tudo isso vai afetar esse cérebro e, consequentemente, esse comportamento, essa emoção. Né? É um trauma. E às vezes é um trauma que ele só vai poder viver sozinho. Só vai poder viver sozinho. Porque ele não teve essa socialização naquele momento. Naquele momento. Exato. A gente fala que a socialização que deveria acontecer é mais ou menos das 2 semanas de vida até os 4 meses, né? Então, essa janela, ela é essencial. Então, tudo que a gente quer ensinar, por exemplo, para um gato, a gente deveria ensinar nessa janela. Então, o gato, ele ainda é muito curioso, ele não tem medo de nada, né? Aquele filhotinho que faz qualquer coisa. Então, a gente pode ensinar esses comportamentos desde filhotes. Então, a gente pode pegar esse gato, usar uma caixa de transporte, ir passear de carro, e às vezes numa viagem levar esse gatinho junto, né? Tudo que a gente... Vai adaptando mais fácil. Tudo que a gente quer que esse gato tenha de comportamento futuro, a gente usa essa janela. Só que muitas vezes, infelizmente, o que acontece? Ou esses gatos estão na rua, estão abandonados, estão sendo maltratados, estão numa ONG há sei lá quanto tempo. Muitos gatos, infelizmente, nem saem de uma ONG, né? Tem uma vida ali praticamente num cativeiro, né? Então, eles meio que perdem essa fase de socialização. Teoricamente, a gente consegue fazer o que a gente chama de ressocialização. Só que isso é um nível um pouco mais difícil, porque realmente aquele cérebro já está formado, ele já tem uma memória, mas é possível. Vai dar mais trabalho, você vai ver que vai ser um pouquinho mais lento, vai ser muito mais gradual, mas acontece sim. De fazer essa socialização. Entre os dois, mas vai ter que começar brincando separado com esses 2 gatinhos. E pode ser que eles vão se juntando. Pode ser. Na calmaria. E pode ser que não. O que a gente quer, na verdade, com gatos vivendo na nossa casa, muitas vezes não é nem que eles se tornem melhores amigos, mas que eles vivam em harmonia. Entendi. Então, se os 2 estão vivendo, por exemplo, cada um no seu cantinho, sem às briga. vezes nem se olham direito, mas sem briga, sucesso. É isso que a gente quer. O importante
a briga, não ter o conflito. Não ter o conflito. Até porque conflito para gato é uma coisa assim que eles só partem para esse conflito daquelas brigas de gato feia quando eles estão assim, tipo, no limite do limite do limite. Porque para ir para uma briga é porque eles estão colocando o seu corpo em risco, né? Então, teoricamente, eles podem perder a própria vida numa briga. Então, briga de gato é feia, né? Não sei se você já chegou a ver. Não vi. É muito feio. Mas é um nível de estresse É um nível de estresse absurdo. E gato não tem o mesmo sistema de reconciliação que nem, por exemplo, os cães. Se um cão ali, às vezes, briga com o outro, depois eles têm um mecanismo de reconciliação que eles voltam a ser, né? Conviver juntos. Gatos não. Às vezes, um contato que já foi ali estressante para os dois pode ser motivo suficiente para esses dois não virarem mais amigos. Entendi. Perfeito. Então tem que apostar nessa brincadeira para reduzir o estresse, para ver o se nível, consegue às vezes, de energia que esse gato até vai para o outro gato. Porque se a gente brinca antes, esse gato já tem uma energia até um pouquinho mais baixa, já está mais gasta, então já chega mais de boa ali no outro gato. Entendi. E uma coisa que eu reparo, não sei se eu reparei pouco, é como eles têm a capacidade de usar a patinha como mão. Isso é verdade? Muito mais do que os cachorros, porque eles trazem um objeto assim. Tem gato... É como se tivesse evolução, né? Tem gato, não sei se você já viu também, bebendo água com a patinha. Eles pegam assim do pote e vão bebendo. Tem gato que faz isso com a comida, é impressionante. Eles são animais que eles conseguem usar todos os sentidos. Mas isso não é comum, isso é um processo de certa evolução que a gente vai falando, né? É uma questão que os gatos, ao passar esse tempo com a gente, eles aprendem também muito por observação. Então, se eles começam a ver o que a gente faz, né? Como que a gente, por exemplo, come, como que a gente anda, né? Enfim, não sei se você também já viu esses vídeos na internet de pessoas que, por exemplo, quebraram o braço ou a perna. E aí tem que ficar um tempo imobilizado, né? E aí depois o gato, ele fica imitando, assim, tipo, mancando, igualzinho. Muito mas fofo. É possível Mas isso? É possível, porque eles aprendem por imitação. Então, se eles veem, por exemplo, o humano fazendo esse tipo de comportamento, ou às vezes, quando o gato convive muito com um cachorro, eles aprendem o mesmo comportamento. E isso também serve para cachorro. Cachorro que convive muito tempo com gato pode pegar uns toques ali de gato também. Pode. E, por exemplo, da mesma maneira que a adaptação entre gatos é mais fácil quando é filhote, a mesma coisa acontece com cachorro. A mesma coisa acontece com cachorro. Né? Geralmente, quando a gente quer e a gente decide que a gente quer trazer um novo animal, né, um novo gato, por exemplo, ou um novo cachorro para nossa casa, o melhor momento seria trazer os dois, por exemplo, filhotes. Pequenos. Exato. Seja ele cachorro ou seja ele gato. Então, é que nem pra gente, ser humano, que por mais que às vezes, eu nunca vi isso, né? Mas a gente não goste de um bebê, por exemplo, a gente não tem um instinto de vou bater nesse bebê, né? Não faz sentido. Então, pro cachorro e pro gato é a mesma coisa. Eles vão ver um filhotinho ali, não faz sentido ele ir pra guerra, né? Então, eles vão começar a se respeitar muito mais, eles começam a interagir muito mais. Ainda mais se eles forem filhote, né? No mesmo tempo, nossa, aí é sucesso. Então, eles estão aprendendo as coisas juntos, né? Então, conhecendo o mundo juntos. O problema é quando essa evolução de estágios se dá em momentos separados. E, né? Infelizmente, é o que está acontecendo muito. Porque eu acho que as pessoas não se tocam nisso, né? Talvez não se toquem. Por exemplo, essa coisa de um gato que não está se dando com o outro, aí tem gente que fala, não, compra o terceiro. Aí piora tudo. Piora tudo. Porque já está desarmonizado. Mais um ente ali. Vamos supor que um se adapte ao que chegou. E o outro que ficou sozinho. Exatamente. Né? Piora não é solução. Tudo. Não. E realmente é uma coisa que acontece muito, né? A gente, como ser humano, com a nossa lente humana, a gente pensa, eu vou trazer mais um para dar uma equilibrada na casa, né? Só que piora tudo. Exatamente. Então, às vezes, os gatos... Às vezes estavam começando a se entender, só que trouxe um terceiro. Pronto. Aí acabou. Já era. Zera tudo de novo. Zera tudo de novo. Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com trânsito caótico igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas
não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, conheça o curso agora mesmo.